entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações descansadas, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o profeta Zacarias foi o segundo profeta a profetizar após o exílio. Creio que alguns já devem conhecer a história do exílio na Babilônia, onde por causa de decisões erradas, escolhas erradas, devido à desobediência e o pecado do povo de Judá, a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu os muros da cidade, destruiu o templo de Salomão, queimou o templo de Salomão inteiro, templo esse a qual os judeus tinham muito zelo e apreço. E além disso, além de ter derrubado os muros e derrubado o templo daquela cidade, derrubaram todas as casas, deixaram aquela cidade em completo caos, em completa ruína. E como se não bastasse ter destruído toda aquela cidade, levou grande parte do povo de Jerusalém para a Babilônia, para ficarem lá cativos, exilados, e eles ficaram lá cerca de 70 anos, profetizados pelo profeta Jeremias. E quando findou esses 70 anos, marcados por dor e sofrimento, o império babilônico caiu e o próprio Deus tocou no coração do rei Ciro, rei da Pérsia. Tocou no coração dele e este rei permitiu que o povo voltasse para Jerusalém, voltasse para a sua cidade natal. Só que eles não voltaram de forma completa. Primeiro voltou um grupo, depois outro. E o primeiro grupo que voltou foi um grupo liderado por Zorobabel e pelo sacerdote Josué. Eles voltaram com o intuito de reconstruir o templo do Senhor. E chegando lá, eles até começaram a colocar os alicerces do templo. Só que devido a ameaças, devido a oposições, devido aos adversários e os inimigos, devido ao desânimo, eles pararam a obra e a obra ficou parada por cerca de 16 anos. Eles deixaram o templo do Senhor de lado, deixaram a obra para depois e começaram a construir só suas casas. E é neste período que entra o profeta Ageu. O profeta Ageu foi o primeiro profeta a profetizar após o exílio. Só que, resumindo esta história, o ministério do profeta Ageu durou cerca de 4 meses. E no segundo mês do ministério do profeta Ageu, o profeta Zacarias também começa a profetizar. Mas vamos observar o cenário quando o profeta Zacarias começa a profetizar. O templo ainda estava em construção. O povo já tinha onde morar, já tinha suas casas feitas, já tinha moradia, só que o templo ainda estava para ser construído. Os muros da cidade ainda estavam caídos, ainda estavam derrubados. E uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável, ou seja, os inimigos poderiam atacar a qualquer momento. E era um povo que, além de ver o seu precioso templo destruído, ainda para ser construído,
Além de ver os muros da cidade cair, da sua cidade vulnerável, eles ainda sofriam ameaças. Eles ainda eram ameaçados pelos seus inimigos. Então nós podemos ver aqui que eles ainda viviam um completo caos, porque a cidade de Jerusalém ainda estava em ruínas. Eles estavam vivendo um vale, digamos assim. E foi exatamente nesse período que o profeta Zacarias começa a profetizar. E foi nesse período que o Senhor deu uma visão a Zacarias. E nessa visão de Zacarias, ele vê um homem montado num cavalo vermelho entre as murtas. Este homem montado no cavalo vermelho simbolizava o próprio Deus. As murtas eram arbustos que cresciam em meio aos vales, arbustos que cresciam em lugares escondidos, em lugares sombrios, representando a situação do povo de Israel, representando a situação do povo de Judá. E por detrás deste homem montado no cavalo vermelho, haviam outros cavalos. A Bíblia vai nos dizer que estes cavalos eram cavalos que o próprio Senhor havia enviado para percorrer toda a terra. Eram cavalos patrulhadores que haviam patrulhado toda a terra. E estes cavalos trouxeram consigo uma mensagem. Ah, Isabelle, que mensagem foi essa? Eles trouxeram a mensagem de que a terra toda estava em paz e tranquila. A terra toda estava em paz e tranquila. Aí aqui nós observamos o tamanho deste contraste. Enquanto Jerusalém estava em ruínas, a terra toda estava em paz e tranquila. E isso era o que mais doía naquele povo. Era o que mais doía no povo de Judá, é saber que enquanto eles estavam passando pelo vale, os seus inimigos estavam prosperando lá fora. Os seus inimigos estavam vencendo lá fora. Os seus inimigos estavam vivendo bênçãos, estavam sendo prósperos, enquanto eles continuavam naquele caos, enquanto eles continuavam naquela ruína. E isso era o que mais doía naquele povo. E aqui no versículo 12, o anjo vai relatar o sentimento daquele povo. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Ou seja, aqui nós entendemos que o sentimento desse povo era um sentimento de abandono. Ou seja, até quando, Senhor? O Senhor não vai ter misericórdia de nós? Até quando vai ficar sem olhar para nós? Era um sentimento de abandono. Eles achavam que o Senhor não estava mais presente com eles, que a presença do Senhor tinha ido embora. E trazendo para os nossos dias de hoje, trazendo para os nossos dias atuais, muitas vezes nós passamos por provações, nós passamos por lutas, nós passamos por tempestades, nós enfrentamos a ansiedade, nós enfrentamos a depressão, nós passamos pelo luto, nós passamos pelo caos, pelo deserto, por momentos difíceis e começamos a achar que o Senhor não se faz mais presente nas nossas vidas, porque nós temos a mania de condicionar a presença do Senhor às nossas circunstâncias. Nós só achamos que Ele está presente se estiver tudo bem, se nós estivermos nas bênçãos, se nós estivermos bem financeiramente, economicamente, se estivermos com saúde, se estivermos com paz, se tudo estiver mil maravilhas, se tudo estiver saindo de acordo como queremos, da forma como desejamos, aí nós achamos que o Senhor está presente, porque nós condicionamos a presença dEle a bênçãos, nós condicionamos a presença dEle às nossas circunstâncias, ao estado em que estamos vivendo. Mas percebe que quando nós fazemos isso, quando nós pensamos desta forma, nós estamos limitando um Deus que é ilimitado. Nós estamos querendo dizer para Ele aonde Ele se faz presente e aonde Ele não se faz presente. E sabe por que muitas vezes nós pensamos dessa forma? Sabe o que é que nos faz duvidar da presença do Senhor nas nossas vidas? É que muitas vezes nós focamos só nos problemas, nós focamos só nas dificuldades, nós focamos só nas adversidades, nós focamos só no vizinho lá fora que está prosperando, focamos só no fulano lá fora que está vivendo bem, que está sendo rico, que está prosperando. Olhamos para tudo, mas esquecemos de olhar para Jesus. Olhamos para qualquer canto, para todos os lugares, mas esquecemos de olhar para Jesus. E quando nós paramos de olhar para Jesus, a nossa fé enfraquece. Nós alimentamos o nosso medo, porque já é comum e natural nós sentirmos medo, porque somos seres humanos.
nós alimentamos o nosso medo. Oh, aleluia! Quando nós focamos só nas adversidades, quando nós focamos só nas circunstâncias, só nos problemas, elas vão criando uma barreira na nossa visão. E isso vai nos impedindo de enxergar a presença do Senhor. Não porque Ele não se faça mais presente, mas porque tem uma barreira nos nossos olhos. Aí você diz, Isabelle, mas se o Senhor fosse presente, Ele falaria comigo. Porque você acha que Ele vai descer do céu para falar com você. Você acha que Ele vai falar com você através de um vento forte, através de um terremoto, através de um furacão. Mas muitas vezes você está focando só no barulho dos teus problemas e não escuta a voz doce e suave do Espírito Santo falando no teu ouvido, falando ao teu coração. Oh, aleluia! Esse é o problema de focar só nas circunstâncias. Esse é o problema de focar só nas adversidades, só nas dificuldades e não olhar para Jesus. Porque Pedro estava caminhando sobre as águas. Ele estava caminhando sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Mas quando parou de olhar para Jesus, ele afundou. Porque creio eu que ele foi dar ouvidos e foi focar na voz do vento, na voz das ondas, na voz da tempestade e parou de olhar para Jesus. Esse é o perigo de nós pararmos de olhar para o nosso Jesus, porque Ele é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Nós devemos ficar com os nossos olhos atentos e olhando para o nosso alvo, que é Cristo. Oh, aleluia! E o segundo problema, que às vezes nos faz questionar e duvidar da presença do Senhor nas nossas vidas, é que muitas vezes nós medimos o Senhor com a régua humana. Como assim, meu sabe? Deus. Muitas vezes foi um homem que te decepcionou, foi um homem que te abandonou, foi o ser humano que te deixou sozinho, foi o ser humano que te esqueceu, foi o ser humano que te humilhou, foi o ser humano que te magoou, que te decepcionou. Aí você acha que Deus vai fazer da mesma forma, porque você está olhando para Ele com as suas lentes, você está olhando para Ele com as lentes de experiências ruins que você já teve com outras pessoas. E enquanto você olhar para o Senhor com essas lentes, você vai se questionar e vai duvidar que a presença dEle é real na sua vida. Nós não podemos olhar para Ele com as nossas lentes, com as lentes de experiências ruins que já vivemos com outras pessoas. Nós devemos olhar o que a palavra diz sobre Ele. Nós devemos olhar o que a palavra revela sobre Ele, sobre o caráter dEle, sobre quem Ele é. Porque a tua mãe pode ter te esquecido, a tua mãe pode ter te abandonado, mas esta palavra diz que ainda que a tua mãe se esqueça de ti, o Senhor não se esquecerá. O homem pode ter mentido para você, mas esta palavra diz que ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Oh, O glória! ser humano pode ter sido infiel com você, infiel para com a tua vida, mas esta palavra diz que Ele permanece fiel, independente da nossa fidelidade ou não. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo o mesmo. Nele não há nenhuma sombra de variação. Para de olhar para o Senhor, para de olhar para Deus com as tuas lentes e começa a olhar para Ele através da palavra. Começa a olhar o que a palavra diz sobre Ele. Ela é o nosso manual de vida, ela é a nossa bússola e é nela que está a verdade. Glória a Deus, aleluia. Que é uma prova de que o Senhor se faz presente independente das circunstâncias. Lembra da visão de Zacarias? Aonde era que aquele homem montado no cavalo vermelho estava? Aquele homem que simbolizava o próprio Deus, aonde que ele estava? Deixa eu ver se você está acompanhando junto comigo. Aonde que aquele homem estava? Glória a Deus, aleluia. A palavra vai nos dizer que aquele homem que simbolizava, aquele homem montado no cavalo vermelho que simbolizava Deus, estava entre as murtas.
Oxe, Isabelle, mas você falou que as murtas cresciam em meio aos vales, em lugares sombrios, em lugares escondidos. Então quer dizer que aquele homem montado no cavalo vermelho estava entre as murtas? Sim, estava. Sabe qual era a mensagem que o Senhor queria falar com aquele povo? Queria dizer para o povo de Judá: ei, eu não mudei a minha presença para cidades vizinhas só porque elas estão prosperando. Eu não mudei o meu trono para cidades vizinhas só porque elas estão vencendo, só porque elas estão na bênção. Eu continuo aqui, ó. Eu continuo entre as murtas. Eu continuo no vale junto contigo. Porque você acha que eu vou te abandonar? Porventura não sou eu teu amigo? Porventura não sou eu teu ajudador? Porventura não sou eu a tua torre forte, a quem você sempre pode recorrer continuamente? Porventura não sou eu teu pai? Porventura não sou eu teu Deus? Porventura não sou eu que cuido de ti, que zelo por ti? Você está aqui por causa dele. Foi ele que te trouxe até aqui. Foi ele que te sustentou. Foi ele que te guardou. Ele é o nosso melhor amigo. Oh, aleluia! Ele não fica ao nosso lado por interesse. Ele não fica ao nosso lado só quando tudo está bem. Não, ele é o Deus que se faz presente. Oh, aleluia! Ele não fica ao nosso lado porque merecemos ou porque somos bonzinhos. Porque, seja sinceros, vamos olhar para dentro de nós. A realidade é que somos ruins. E a única coisa que há de bom em nós é Ele. E mesmo assim Ele escolhe ficar ao nosso lado. Se lembre de quantos motivos você já deu para Ele ir embora. E mesmo assim Ele escolheu ficar. Como assim, Isabelle? Quantas vezes você falhou com Ele? Você errou com Ele? Você o entristeceu, desobedeceu a sua palavra, e mesmo assim Ele continuou do teu lado. Não é porque você é bonzinho, não é porque você merece. Ele é o único que conhece a parte mais ruim da nossa alma, que sabe o quão ruins somos por dentro, e mesmo assim escolhe ficar. Ele escolhe ficar por amor, é porque Ele ama. Oh, aleluia! Se você ainda não estiver convencido de que Ele é o Deus que se faz presente, eu cito exemplos bíblicos para você. E destes exemplos que eu vou citar, eu vou te mostrar a importância de olhar para Cristo. Vou mostrar que o nosso Deus se faz presente independente das circunstâncias. E também vou mostrar que Ele opera independente das circunstâncias. Eu me lembro de Ana. É estéril. Ana tinha a madre fechada. Ana não poderia gerar filhos. E de acordo com a nossa lógica, de acordo com o nosso pensamento limitado, de acordo com a ciência, uma mulher estéril, uma mulher que tem a madre fechada, é muito difícil ou quase impossível ela gerar um filho. Mas Ana ficou parada olhando para a esterilidade dela. Ana não ficou parada olhando para o problema dela. Ana não ficou se lamentando para qualquer um. Ela foi se lamentar, mas foi se lamentar para a pessoa certa. Ela foi olhar, mas foi olhar para a pessoa certa. Ela foi chorar, mas foi chorar para a pessoa certa. E além do Senhor se fazer presente, ouvindo a oração dela, Ele agiu em favor de Ana. E em pouco tempo ela estava gerando Samuel. Eu também me lembro de Paulo e Silas dentro daquela prisão. De acordo com a nossa lógica, de acordo com o nosso pensamento limitado, era impossível eles saírem dali. A única forma era uma pessoa entrar dentro daquela prisão com uma chave e abrir, porque eles estavam acorrentados, os seus pés estavam amarrados no tronco, a prisão estava fechada, tinha guardas, tinha vigias por todos os cantos. Então a única forma era uma pessoa entrar lá dentro com uma chave. Esse é o nosso pensamento, mas o Senhor não trabalha de acordo com a nossa lógica. O Senhor não trabalha de acordo com o nosso pensamento. Mas observe, Paulo e Silas não ficaram olhando para as correntes que estavam acorrentando eles. Paulo e Silas não ficaram olhando para a prisão, não ficaram olhando para os guardas. Eles decidiram olhar para Jesus e começaram a adorar. E
mas eles não ficaram olhando para as suas circunstâncias. Não, porque se eles estivessem focando só nas suas circunstâncias, talvez eles tivessem sido infiéis ao nosso Deus. Mas eles decidiram olhar para Jesus e ficaram convictos, com a certeza de que não iam negociar os seus valores, não iam negociar os seus princípios. E o Senhor permitiu que eles fossem para a fornalha. Mas sabe quem foi que apareceu lá dentro? Sabe quem foi que apareceu dentro daquela fornalha? Sabe quem era o quarto homem que se fez presente dentro da fornalha deles? Foi o nosso Deus. Ele se fez presente e, além de se fazer presente, livrou eles daquela fornalha. Aleluia! De acordo com a lógica, de acordo com a química, de acordo com a ciência, se você colocar algo no fogo, é óbvio que vai queimar. Mas o Senhor, repito, não trabalha de acordo com a nossa lógica. Não trabalha com a lógica humana. Não trabalha de acordo com o nosso pensamento limitado. Ele é o Deus que se faz presente. Aleluia! E a palavra que eu trago da parte de Deus para a tua vida hoje é: eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Só volta a olhar para mim. Volta a olhar para mim. Para de olhar para os teus problemas. Para de olhar para as tuas dificuldades, para a tua enfermidade. E volta a olhar para mim. É só em mim que você encontra alívio. É só em mim que você encontra descanso. É só em mim que você tem cura. Mas volta a olhar para mim. Glória a Deus, aleluia.